Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui na coordenação dessa primeira mesa da parte da tarde, que dá sequência ao nosso seminário, que acho que na parte da manhã já teve um início bastante estimulante, em função, enfim, das questões todas que já foram colocadas nas duas mesas. E hoje aqui, nessa primeira mesa da tarde, nós vamos nos dedicar a, enfim, ouvir o relato de duas companheiras da América Latina, que justamente com esse objetivo de, enfim, nos aprofundarmos nas experiências do nosso continente, e uma apresentação desse cenário, né, relativo aos protocolos vigentes e principalmente do desenvolvimento das políticas voltadas para o combate ao tráfico ilícito dos bens culturais na América Latina. Eu queria só fazer uma breve colocação prévia, retomando uma questão que surgiu nas duas mesas, na parte da manhã, e justamente reforçar a importância para nós, aqui no Brasil, e principalmente para o Instituto Brasileiro de Museus, da recomendação da Unesco, que foi aprovada agora em 2015, relativa ao papel dos museus e das coleções. Em primeiro lugar, uma recomendação em relação à qual o IBRAM tem assim um orgulho muito especial por ter sido justamente resultado de uma iniciativa do nosso órgão e, enfim, que teve um apoio já desde o primeiro momento fundamental por parte enfim, tanto do Ministério da Cultura quanto do nosso Ministério das Relações Exteriores e de todas as instâncias, mas que também obteve esse sucesso em termos da sua aprovação na Assembleia da Unesco, principalmente em função de um apoio muito forte dos países da América Latina. E esse apoio, em grande parte, também é o resultado de um programa que, o ano passado, celebrou seus 10 primeiros anos de atividade, que é o programa Ibermuseus, um programa que se desenvolve no âmbito da OEI, que reúne os países da América Latina, mais Portugal, Espanha e Andorra, justamente para uma reflexão e desenvolvimento de políticas públicas na área de museus, e que trouxe, nos últimos anos, uma aproximação extremamente produtiva entre os nossos países e a possibilidade, justamente, de discussão e de articulação de políticas comuns, dentre as quais, sem sombra de dúvida, essa recomendação da Unesco se insere. E essa recomendação, em relação à qual também o nosso grande sonho é que ela possa, o mais rápido possível, se transformar em uma convenção, apesar de um pouco uma pretensão, ela está atualmente sendo objeto de uma ação por parte da própria Unesco de avaliação e já de uma primeira tentativa de identificação dos seus resultados e, principalmente, de uma investigação junto aos Estados-membros em termos do posicionamento das legislações nacionais em relação às diretrizes contidas nessa recomendação. Então, essa é uma discussão importantíssima, ela está sendo feita também, claro, no nosso âmbito aqui no Brasil, sobre uma coordenação do IBRAM, aí com apoio de diversos órgãos, e fica aí, portanto, um convite para que, enfim, todas as organizações, todos os interessados também busquem, né, quer dizer, a maneira de contribuir com essa avaliação, tanto na parte brasileira, quanto, certamente, com todos os nossos outros Estados-membros, principalmente da América Latina, para que nós possamos aí avançar nessa legislação, nesse protocolo que tem um papel extremamente importante no âmbito museológico. E eu queria também, aí um pouco explorando a minha função de apresentador,
mas só uma primeira informação de uma questão que surgiu também nas mesas anteriores, em relação à destinação no Brasil das peças que são apreendidas pela Receita Federal, e lembrar que nós temos sim, uma legislação, a Lei 12.840, de 2013, que justamente regula a destinação dessas peças apreendidas pela Receita Federal e que são justamente direcionadas para os museus brasileiros. É uma legislação que está em pleno vigor. Nos últimos anos, ela já foi responsável enfim, pelo ingresso em acervos de diferentes museus brasileiros, de um número bastante considerável de peças, inclusive de muita qualidade, e acho que é enfim, uma referência também que merece aí uma análise mais cuidadosa também nesse âmbito geral dessa discussão que nos traz aqui hoje, que é da proteção e circulação de bens culturais e do combate ao tráfico ilícito. Então, nós vamos dar início agora às nossas duas apresentações. Cecília e Maria Antonieta, cada uma delas terá cerca de 20 a 30 minutos para suas apresentações, e depois nós vamos abrir para o nosso mediador, o Gabriel Moore, e para também as perguntas do público. Então, por favor, Cecília. Boa tarde, muito obrigada. Ontem, quando cheguei ao aeroporto de São Paulo, eu achei que fosse morrer. Porque eu olhava o aeroporto e pensava, meu Deus, eu não posso falhar com os meus amigos, com as pessoas que me convidaram. Eu estava sofrendo, mas eu pensei, não. Eu dou a minha palestra e morro depois. Porque esse assunto, o tráfico ilícito, é um assunto muito sério. É um assunto realmente complicado, difícil e, como eu já falei várias vezes e falo agora novamente, a preservação e defesa do patrimônio cultural é tarefa de todos, não é apenas uma incumbência das autoridades. Eu já fui autoridade num determinado momento, mas hoje, na minha função, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar demonstrando coerência em relação ao patrimônio. A minha apresentação, o que eu achei interessante para trazer para vocês, é uma visão muito breve do que está acontecendo atualmente no Peru. E graças a Deus, o Peru tem uma história de sucesso interessante. O Eduardo falou disso essa manhã e eu vou trazer outros casos contando um pouco mais sobre os procedimentos que nós realizamos no nosso país. Para nós, o mais importante é ressaltar que o patrimônio cultural vale o país inteiro. O problema que nós enfrentamos é que, mesmo com um patrimônio tão rico e com um país tão grande, eu não posso comparar a nossa extensão com o Brasil, logicamente, mas para nós, a riqueza arqueológica existe mais de 6.000 sítios. Bom, na verdade, temos mais de 6.000 sítios arqueológicos não inventariados, de forma que estamos sempre numa saia justa para defender o nosso patrimônio. Eu gostaria de contar para vocês rapidamente as medidas de proteção que adotamos. Nós temos uma legislação, digamos, rígida, mas na verdade tínhamos uma legislação muito interessante. Tínhamos no passado, porque essa legislação introduziu, por meio da Lei 18.29.6, o conceito de presunção, isto é, a autoridade presumia, assumia que o bem era propriedade cultural do Estado, o que facilitava muito o nosso trabalho. Hoje em dia, este conceito está em remissão. Esse conceito está sendo questionado no Peru, de forma que as pessoas que neste momento lutam pelo patrimônio estão engessadas, amarradas. Então, o que veremos são normas, o controle de posse, monitoramento dos sítios arqueológicos, controle de saídas, repatriações
E bem rapidamente, eu não vou ficar aqui simplesmente lendo, porque eu sei que vocês vão dormir. Vamos lá. Vamos, isso aqui não vai. Eu sei que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas com computador é mais complicado. Bem, o Peru é signatário de quase todas as convenções da Unesco. Nós temos no país uma pugna interna, porque a única convenção a que não somos signatários é a Convenção de Bens Subaquáticos, porque muitas vezes os legisladores não o entendem ou não ouvem muito bem. Nós também temos acordos muito interessantes com a OEA e também somos signatários de outros convênios muito importantes. Desde que eu estava em Paris, eu tive o privilégio de conhecer o Édouard e sempre manifestei claramente o meu apreço por ele. Eu sou historiadora, mas também sou advogada. E sempre deixei clara a minha percepção de que na Unesco estavam fazendo uma avaliação excessiva. Uma coisa é uma convenção mundial e outra coisa é um convênio, que acredito que é importante, mas obriga apenas 43 estados a agirem de certa maneira. E, normalmente, os estados que são signatários são aqueles que eu chamo de, como eu diria, os sofredores. Os sofredores, os que sofreram espólio. Temos alguns acordos bilaterais, alguns deles muito importantes, como o Memorando de Entendimento com os Estados Unidos, renovável a cada ano, e que nos permitiu recuperar muitas peças. Temos também um convênio com o Brasil, o que facilita muito o entendimento entre os dois países. A normativa peruana é definida pela Constituição, mais precisamente pela Lei 28296, que tipifica os delitos, com a particularidade de que os delitos foram colocados especificamente no Código Penal. Mas isso não significa que nós tenhamos, como eu gostaria, uma prisão apenas para os traficantes. Não, não, não. Não é assim. Atualmente, nós não temos um delinquente que tenha sido preso por roubo de patrimônio. Não, eles se defendem muito melhor do que o Estado. E hoje de manhã o ministro da Cultura falou muito bem e muito claramente. Às vezes temos fatos de menor importância que mobilizam mais pessoas e muitas vezes deveríamos sair em defesa do nosso patrimônio, porque quando o nosso patrimônio é roubado, nós temos a nossa representatividade roubada. E vejam só, e vão castrando a nossa possibilidade. Essa palavra é muito forte, mas é ela que deve ser dita. Castram a nossa possibilidade de olhar para o passado e conhecer a nossa história. Temos algo que, ao meu ver, é muito eficiente, que é o Registro Nacional Informatizado de Bens Culturais, que funciona desde 2007. Esse cadastro é muito importante, porque até dezembro de 2019, esse cadastro era feito de forma voluntária e gratuita. A partir de dezembro de 2019, o Estado pode entender que todos os bens que sejam de propriedade de museus ou de coleções privadas, os quais não sejam devidamente cadastrados no Registro Nacional de Bens do Patrimônio Cultural, podem ser apreendidos. Isso também é interessante porque se alguém recebe como herança, por exemplo, um acervo de bens culturais e esses bens não são cadastrados, o processo de transferência de propriedade é anulado. Isto é, o registro desses bens é muito importante e, como eu falei, o sistema é muito eficiente, é todo feito pela internet, o Ministério faz esse controle com muita eficiência e é livre e gratuito, na verdade foi livre e gratuito até 2017. As transferências de bens do patrimônio imaterial devem ser documentadas e precisam ser comunicadas. Isso significa que uma venda legal, isto é, eu tenho um quadro da época colonial e quero vendê-lo
demonstro a minha propriedade e tenho que registrar a transferência. Nessa instância, não vão me solicitar o valor, eu não preciso informá-lo. Eu posso vendê-lo por 1 ou por 100. O que o Estado quer simplesmente é saber qual é o seu patrimônio, onde está localizado esse patrimônio. E, havendo essa obrigatoriedade expressa, as autoridades podem intervir neste momento. Mas lembrem-se, aqui nós estamos falando de bens já registrados. Quando os bens não são registrados, nesse momento de transferência, de venda, infelizmente, nós não podemos assumir essa ideia de presunção de registro do bem. Além disso, criamos um registro para comerciantes há alguns anos para que pudessem identificar os objetos, porque é um ofício nobre, não é mesmo? Comprar, vender não é um delito. O que sim é um delito é ocultar informações. Com relação ao monitoramento de sítios arqueológicos, sim, existe uma dificuldade real. Não apenas a extensão de nosso território, mas também a grande quantidade de sítios que nós sabemos que são arqueológicos, mas que ainda não foram identificados. E como eu coloco aqui no slide, nós temos barreiras bem pontuais, por exemplo, a dispersão no território. Nós temos um território muito complexo. Temos também uma dificuldade econômica real, uma dificuldade de delimitar esse território. E nós também não conseguimos avançar muito nos últimos tempos na nossa possibilidade. Desculpem. Nós também não conseguimos avançar na possibilidade de conceder a propriedade a regiões mais distantes com sítios arqueológicos. Há alguns casos excepcionais, por exemplo, regiões onde são organizadas festas culturais, exposições, são áreas mais próximas a essas áreas com sítios arqueológicos, mas ainda precisamos avançar muito nesse aspecto. O que eu acho que é muito grave é a falta de consciência. Como eu disse que vale muito, um país inteiro, o nosso patrimônio, no nosso meio, existe essa história de que as pessoas acham que a riqueza não acaba nunca. Então, o hackeo, como nós chamamos, que é essa extração ilegal de huacas, que são as regiões arqueológicas, esse é o termo, continua sendo muito comum. Então, o comércio clandestino continua sendo um mal comum. É difícil fazer entender o povo, que o povo entenda que o patrimônio material é um bem não renovável. E o que nós destruímos hoje, nós jamais poderemos recuperar. Nunca, nunca vai ser recuperado. Não só há uma tradição, então, de huaqueo, entre aspas, que esse é o termo utilizado lá, mas há uma canção muito conhecida que dá, digamos, brios, tem um quê de malandragem para o huaqueo. Nós temos esse tipo de música que é a marineira, que praticamente ela celebra um culto ao huaqueo. Cada vez ela é menos tocada, ok? Esse tipo de música, mas existe esse culto a esse huaqueo. E existe uma tradição, principalmente na Semana Santa, de sexta para sábado, de que não há força que evite o huaqueo. Há uma tradição praticamente, algo cultural. E em relação ao monitoramento dos sítios arqueológicos, o que foi imposto é que existe uma tolerância zero. Não há tolerância em relação à reciclagem de fragmentos, principalmente no que se refere à parte têxtil. Não tem como. Por exemplo, se eu vender ou comprar uma peça adulterada que tem pequenos fragmentos, eu estou autorizada a comercializá-la. Então, feitos operativos nas lojas de turismo, nos aeroportos, e ela não vai passar por um comércio. Mas nós que buscamos no Ministério, nós que trabalhamos no Ministério, aparece um jaleco, temos um jaleco que aparece Ministério da Cultura, nós aparecemos com aquele jaleco vermelho, que é praticamente do semáforo, e todo mundo some. O fato é que nós temos que aprender a lidar com isso, a gerenciar isso.
Agora, vejam só, o que eu estou destacando aqui no último ponto, denúncias criminais e sanções administrativas que se incrementaram em 600% desde 2007, vejam só, até hoje. Ou seja, aqui em 2 anos, 10 anos e meio, aliás, o aumento de denúncias é verdade que aumentou. Como é que eu estou indo de tempo? Vamos ver. Vou avançar um pouquinho mais rápido aqui, mas vejam esse grande avanço. Depois, através das perguntas, nós poderíamos dar mais detalhes. Nós somos, de fato, muito exigentes também no que se refere à exportação e importação, ou seja, nós não permitimos. E a transferência da propriedade ilícita dos bens culturais tem que estar documentada. A exportação é feita através de documentos formais que são atestados e certificados de exportação. E aqui, nesse momento, eu gostaria de lhes propor, como América Latina, fazer um único protocolo sobre isso, elaborar um único protocolo que tenha a mesma informação. Peru tem postos de controle na fronteira sobre o rio Acre com o Brasil, Tacna com o Chile, em Desaguadeiro com Bolívia e também na zona norte, na fronteira com o Equador, mas nós não temos entre todos os nossos países um único documento, um único certificado, e nós não conhecemos uns as legislações dos outros. Então, eu acredito que seria necessário que a Unesco nos ajudasse e fazer um único documento que detalhe mais essas normas fundamentais de cada país e fazer, portanto, um único protocolo. Eu propus isso a Catherine Marin em algum momento e tive a esperança de encontrá-la aqui, mas a verdade é que, infelizmente, parece que ela não pôde vir. No Peru, nós sancionamos com uma multa, com a apreensão também, sempre que for correspondente. Agora, como eu indiquei, nós não temos nenhum preso por conta disso. Agora, o Código Penal estabelece até 5 anos de sanções privativas. E, nesse caso, eu gostaria de visitar esses presos todos os dias e falar para ele, olha, como deve ser difícil a vida na prisão. Mas, infelizmente, eu não posso visitar nenhum preso por conta disso. Ainda ninguém foi para a cadeia por conta disso. Agora, isso me parece muito importante. Vejam só. Que os bens culturais não têm um valor em dinheiro. Muitas vezes dizem, bom, mas quanto vale um manto? Quanto vale a Mona Lisa? 1 milhão, 2? Quanto vale 1 milhão, 2? Mas, gente, não é um valor em dinheiro. Se nós dermos esse cheque, a questão é que você não tem como recuperar isso que é um elo, é o direito próprio, o direito que nos assiste para ser donos e proprietários e custodiários também desse patrimônio. Então, eu me nego radicalmente a falar de valor. Quanto é que isso vale? Não tem valor. Porque se nós colocarmos um valor, de alguma forma nós estamos incentivando até as possibilidades de lucro, por que não? É um caso muito triste esse daqui, que faz parte da ignorância, do desconhecimento. Foi limpo e conservado esse frontão de prata e colocou-se lá um guardião, um cusco, e depois de 3 dias, vejam só, 1, 2, 3 dias passaram depois de ter feito essa restauração desse altar, desse frontal, houve um jogo de futebol. E o segurança foi lá assistir o jogo de futebol. E aí vocês estão vendo a consequência. Vejam só o que aconteceu. Não é maldade, mas é realmente ignorância dessas pessoas. Se vocês em algum momento entrarem no eBay ou em Amazon, vocês colocarem cerâmica Inca, por exemplo, vocês vão se surpreender com a enorme oferta que existe. Então, vejam só, ter um exército de pessoas procurando 24 horas do dia procurando isso é impossível. Eu gostaria de pensar que talvez entre todos nós na América Latina, e claro, incluindo
todo o continente americano e o Brasil também, que teve a gentileza de nos convidar, eu gostaria de convidar todos e promover mecanismos e ferramentas comuns. Nós temos que nos reunir e, nesse sentido, o Marcelo fará o seu melhor trabalho no Ministério de Cultura para conseguir encontrar a forma mais eficaz para convocar os especialistas que conheçam as leis e dizer, ok, esta vai ser a proposta da América para cada um dos governos. Eu acredito que isso é indispensável, não só porque senão temos travas para os processos. O Eduardo, hoje de manhã, se referiu a esse caso de forma muito gentil. Realmente é o caso Patterson. Nós fomos informados de que esse senhor tinha estabelecido tinha feito um hangar, um armazém de depósito com as suas peças lá em Santiago de Compostela, porque ele é muito religioso, né? Então, mas vejam só, são coisas que acontecem. E existem casos importantes também na Dinamarca. Também tem um outro caso que eu não coloquei aqui, que eu não contei aqui, mas é um caso da Suécia, onde foram exigidos mais de 100 mantos da cultura inca. Já faltam 34 mantos ainda que foram retirados por um cônsul, que o Peru considerou que era muito, condecorou até, porque ele era um ótimo cônsul. Ele perdeu a condecoração agora, mas ele retirou um monte de mantos e propriedade cultural, enfim. É isso exatamente. Ele já devolveu algumas peças, mas não é só que roubem o que é emblemático, mas simplesmente que não roubem nada da gente, que peçam emprestado. O Peru realiza exposições em todos os lugares, então podem pedir emprestado, isso sim, mas roubar não. Rouba-se muito, sim. Esse quadro, essa tabela, me parece bem interessante porque mostra um pouquinho como melhorou o que nós já obtivemos aqui como resultado de cada uma das ações realizadas no setor da cultura. E vejam só que as cifras obtidas no final, considerando 2010 até agora, são itens bem atualizados, de outubro de 2017. Ainda não temos informações de agora, mas enfim, são dados relativamente recentes. Já estou acabando, eu estou olhando o relógio, não se preocupe. Então, o que eu quero é simplesmente aqui destacar que nós trabalhamos muito, muito mesmo. Nós trabalhamos como nação, muito mesmo, para deter. Vejam só, isso é no terminal de aduanas. E aqui são tábuas do Iraque, que foram mencionadas hoje de manhã. As duas maiores são do século III a.C. e a pequena, que está à esquerda, é do século II a.C. Se vocês pudessem ver a emoção da diretora do Museu do Iraque quando ela recebeu essas tábuas, isso pagava todos os nossos esforços. Essas peças estavam vindo da Bolívia e passaram circunstancialmente pelo Peru e no módulo do aeroporto internacional, então elas foram apreendidas. São tábuas de barro, digamos, com uma escritura cuneiforme. E aqui vocês podem ver outros materiais, outras peças. Vejam só, o que eu quero lhes dizer aqui. Bom, falta só uma coisa, é a capacitação. Eu invejo fortemente a polícia francesa e os carabiniers também. Eles têm uma formação permanente, além de serem lindos, aqueles policiais franceses. Mas, além disso, nós também temos que fazer investimento constante e voltar realmente para fazer esse treinamento, essa capacitação. Mas o que eu quero destacar aqui, de verdade, é que eu estou lhes deixando aqui um material lá na salinha, lá de fora, um material como esse, porque nós já conseguimos avançar bastante, é um guia que descreve os bens, o que se refere ao paleontológico, também bens paleontológicos também, e para que consigamos perceber os bens adulterados, essa é uma cartela que todos os turistas, obrigatoriamente, eles recebem sempre. Se você for para o Peru, você vai receber essa cartela, esse material. E isso que me importa, a luta obriga a todos, não é só uma coisa da autoridade, da polícia ou da pessoa que se empenha, é uma obrigação de todos nós. Aqui fica o meu e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de mim. Eu já tenho alguma experiência e eu agradeço muitíssimo pela sua paciência. Obrigada.
Muito obrigado, Cecília. E Maria Antonieta, por favor. Todos, agradezco profundamente el habernos invitado para que nosotros podamos participar con ustedes en nuestra experiencia como mesa de tráfico ilícito. Tiene un nombre más largo, pero me voy a referir al más corto, mesa de tráfico ilícito, que tiene una corta data y les voy a ir contando cómo nosotros trabajamos y cuál ha sido nuestra producción. Ya, aquí está. Nós trabalhamos de forma conjunta no que era a antiga Diretoria de Bibliotecas e Museus, mas desde março nós passamos a pertencer ao Ministério de Cultura que acabou de ser formado. Antes nós pertencíamos ao Ministério de Educação. Contudo, essa transferência passou totalmente a formar o Serviço Nacional de Patrimônio. Pode ser que eu me engane, mas enfim, eu vou chamar de o DIVAN. Mas enfim, isso faz parte um pouquinho da nossa história. O Conselho Nacional de Cultura também pertence a esse serviço e nós estamos trabalhando diretamente com eles para fazer cumprir a Lei de Monumentos Nacionais. Dentro dessa lei, o Chile protege do tráfico ilícito os restos arqueológicos e todo o nosso patrimônio arqueológico e paleontológico, que na verdade é o que mais se move, digamos, porque existem outros tráficos também que talvez nós não tenhamos percebido ainda. Outro elemento também seriam os monumentos históricos e todos os objetos que estão nos museus do Estado. Apenas os museus. E a questão que mais me preocupa pessoalmente, porque eu trabalho com os livros na Biblioteca Nacional, é exatamente a proteção bibliográfica. Até 1980 existia uma lei que dizia que todo livro anterior do ano 52 deveria passar pela Biblioteca Nacional. E, por coincidência ou não, eu não conhecia, eu não sabia, mas o que significa isso de passar pela Biblioteca Nacional? Se não estivesse, o que ele ia ser arquivado, o que ia acontecer? Mas parece que isso nunca foi cumprido. Em 1980, essa lei foi derrogada. E eu me preocupava muito com isso e eu tentava colocar o tema em pauta e agora eu estou fazendo parte de uma outra comissão de patrimônio bibliográfico também, do Ministério de Cultura. E como um dos seus objetivos era proteger o livro dentro dos tantos outros propósitos dessa lei, agora nós estamos chamando para uma reunião de diretores de bibliotecas para motivá-los sobre essa questão e o futuro, claro, vai depender um pouco dessa comunidade que vai ser formada. Tendo dito isso, aqui vocês podem ver os integrantes, que são, vejam só, são todas as instituições do Serviço Nacional de Patrimônio. Mas aqui eu quero deixar bem claro, nós não somos só uma diretoria, somos um conjunto de pessoas que estamos representando as diferentes instituições do Serviço Nacional de Cultura. E nós fazemos parte dessa mesa de trabalho, estamos coordenados por uma pessoa que foi nomeada por nós. E como é que nós nos financiamos? Bom, nós a cada ano nós apresentamos um projeto para o mesmo serviço que conta com recursos para as atividades que são não habituais, digamos, no mesmo serviço.
A verdade é que isso acabou sendo uma atividade totalmente normal do dia a dia. E nós agora temos a esperança de que nós, nessa nova institucionalidade, formemos um novo departamento dedicado exclusivamente, com funcionários dedicados exclusivamente para isso. Aqui, os nossos assessores permanentes, e nós temos muita relação bem direta com o pessoal das aduanas, do Ministério de Justiça, que nos ajudam nessa capacitação também e, ao mesmo tempo, são os nossos capacitados. Bueno, obviamente que el objetivo Aqui, vejam só, o objetivo é proteger o nosso patrimônio cultural e todos os objetivos que vocês podem ler aqui, que seria, em linhas gerais, coordenar todas as instituições envolvidas nesse assunto, levar a cabo ações técnicas também e tentar trabalhar com a questão dos registros de bens do patrimônio cultural, investigar e tentar unificar o sistema de registros. Depois, a sensibilização da comunidade também, que nós fazemos isso normalmente através das publicações já em andamento. Depois, tentar também trazer aqueles bens que estão no estrangeiro, no exterior. Depois eu vou contar um pouquinho mais para frente como é que nós estamos colocando isso em prática, mas basicamente tudo isso é porque nós acreditamos que a convenção a qual nós somos signatários apenas no ano 2014 é que ela seja realizada agora, seja colocada em prática e entre em vigor realmente, que tudo isso seja implementado no Chile. Nós somos o Estado 127, sentimos que estamos ainda com muito atraso em todas as nossas atividades. No que nós, como escritório de tráfico, começamos a trabalhar praticamente de forma espontânea em 2011. Em 2013, através de um decreto interno, começamos a trabalhar já legalmente e formalmente. Aqui, nós trabalhamos em 3 âmbitos: legislativo, educacional, que nós demos muita ênfase para a educação, e o âmbito técnico, e assim é como nós dividimos os vários trabalhos. No âmbito legislativo, o que nós mais trabalhamos foram como adequar as nossas legislações e como coordená-las com o que a Convenção da Unesco recomenda. Agora, nós também já fizemos várias análises em relação ao inventário dos bens culturais. E também trabalhamos muito incentivando convênios entre países, como, por exemplo, o convênio que nós temos com o Peru, o país mais próximo de nós e com o qual nós trabalhamos com maior proximidade. Também com a China. E outro país seria o México, com o qual atualmente nós estamos trabalhando para estabelecer alguns acordos. Outro país seria os Estados Unidos, com o qual nós ainda não temos convenções, estamos apenas nas tratativas. Precisamos trabalhar bastante ainda nas análises jurídicas. Claro, com o orçamento que tivemos, contratamos advogados para, de alguma maneira, ver como nós poderíamos melhorar a nossa jurisdição no futuro, vendo que normativa deveriam ser melhoradas ou reformuladas. Nós participamos muito em instâncias de discussão e de tal forma que no Chile nós organizamos várias reuniões para que fosse impossível instaurar essa convenção, para a qual nós chamamos especialistas internacionais e, às vezes, organizamos reuniões também fora de nosso país. O que fizemos em 2017? Nós fizemos uma análise da nossa legislação nacional, uma análise comparada relativa ao tráfico ilícito de bens culturais. E algo muito importante, pelo menos internamente, nós criamos uma resolução isenta para procedimentos em caso de roubo ou furto de bens culturais. Porque o que acontece? Muitas vezes, dentro das nossas próprias instituições, quando temos
a perda de um bem ou o desaparecimento de alguma peça, o que acontece? Bom, jogam todas as evidências, as provas para debaixo do tapete. E essa resolução obriga os funcionários a denunciarem um roubo ou um desaparecimento e seguirem as medidas cabíveis. Com relação agora ao patrimônio bibliográfico, para mim um assunto muito corriqueiro e recorrente, nós fizemos uma análise de todos os registros que tínhamos no país relacionados a todos esses bens. E eu insisti muito para que todas as bibliotecas participassem, mas nós encontramos uma barreira, que foi que as bibliotecas não veem muitos problemas, porque muito embora seja verdade e seja razoável que, bom, se um livro é perdido, muitas vezes é difícil encontrar o livro. Bom, muitas vezes o livro tem algumas cópias, às vezes não. Se o livro não está devidamente identificado e ele é roubado, é difícil de encontrar, certo? Não é fácil identificar um livro raro, um livro que é roubado e recuperá-lo, certo? Algo que eu não falei antes foi que todas as obras de arte, sejam elas chilenas ou estrangeiras, devem ser registradas antes de sua saída do país. Isso é feito no Museu de Belas Artes, por exemplo, e atualmente nós estamos trabalhando para melhorar toda a parte de autorizações, de permissões. Estamos procurando uma forma de fazer isso com maior agilidade. Entretanto, ainda não estamos com uma coordenação muito afinada com a alfândega. Algo que também é importante para nós é ter um registro de toda essa saída de bens culturais. Outras instituições que estão envolvidas seriam, por exemplo, o Ministério de Relações Exteriores. Outro trabalho que fazemos no âmbito técnico e operacional é relacionado aos alertas e protocolos. A colega falou que não conseguimos mandar para a prisão esses delinquentes. Veja este quadro, ele foi roubado ano passado do nosso museu. É uma peça extremamente importante para a nossa cultura. Boa parte dela é de ouro. E as pessoas que roubaram o quadro foram localizadas e foram presas, mas não sabemos onde estão. E nós também temos a divulgação dos alertas de outros países, como, por exemplo, nós vemos aqui no Brasil, dessa pintura. Nós também analisamos todos os aspectos relacionados a políticas para melhorá-las de alguma maneira e procuramos trabalhar com o procedimento de todos os registros. Em relação aos museus, ao registro feito pelos museus, nós estamos trabalhando bem e temos este sistema chamado de Object ID e o Manual de Registro e Documentação de Bens Culturais. Para livros é mais complexo, porque para registros bibliográficos nós não temos a possibilidade de contar com uma fotografia, por exemplo. Vejamos agora alguns números em relação a pedidos de perícia. Entre 2015 e 2016, 44 pedidos enviados por organismos externos e do Serviço Nacional de Cultura. Entre 2015 e 2017, nós tivemos 24 pedidos de perícia de diversos tipos de objetos diferentes. Quando nós trabalhamos nas formações, nas capacitações, nós procuramos sempre estimular, incentivar nas alfândegas as fiscalizações feitas pelo scanner. Vejam só, aqui em cima nós temos alguns objetos quando vistos diretamente e abaixo a imagem como é vista através do scanner. Nós trabalhamos também em formação e capacitação. Aqui nós temos algumas fotos. Nós organizamos workshops, seminários, principalmente nas regiões mais próximas à fronteira. Por exemplo, Valparaíso, no Chile, na região dos Andes.
Ali nós temos a fronteira com a Argentina e na região de Coyhaique, onde nós temos fronteira também com este mesmo país. Fazemos várias reuniões técnicas em que nós analisamos os relatórios de perícia de bens culturais. Nós também fazemos reuniões binacionais. Um ano a reunião é organizada pelo Peru, outro ano pelo Chile. Vocês veem aqui algumas fotos. Este ano nós somos os responsáveis pela reunião e ano que vem ela acontecerá no Peru. Vários funcionários de fronteira e funcionários envolvidos no combate ao tráfico de bens culturais participam. A ideia é motivar as crianças para que, por exemplo, quando façam viagens escolares, excursões, que aprendam a proteger o seu patrimônio. De forma que também estamos trabalhando bastante com crianças, principalmente crianças pequenas, levando essas crianças aos museus, fazendo uma espécie de conscientização. Agora, algumas de nossas publicações. Todos os anos, na nossa Secretaria de Bibliotecas e Museus, organizávamos um evento sobre patrimônio cultural que cada ano tinha uma temática diferente, de acordo com o objeto. Desde 2012, nós trabalhamos com ações para a proteção do patrimônio e, a partir disso, nós publicamos um livro que é o que vocês veem aqui no slide. Nós também organizamos um workshop, a partir do qual nós fizemos um livro sobre a implementação da Convenção de 1970. Nós também elaboramos folhetos bilíngues sobre a proteção do patrimônio cultural no Chile e material educacional para ser utilizado nesses encontros de formação para a proteção do patrimônio cultural. E temos também outras cartilhas educacionais e algumas compilações sobre a normativa nacional. Tudo isso vai sendo publicado. E, inclusive, nós tivemos um muito bonito e instrutivo para a identificação dos bens de patrimônio cultural em outros países. Muito embora tenha sido um folheto digital, foi distribuído em todas as embaixadas. Em relação agora à lista vermelha, nós fizemos um folheto digital e outro folheto da DIBAN com a Convenção da Unesco, que foi feito em duas oportunidades, em 2013 e 2017. E, além disso, essa cartilha que vocês veem aqui, que foi publicada conjuntamente com o Peru. Outra produção editorial é essa sobre normativas e convenções relacionadas com a luta contra o tráfico ilícito, que está vinculada a uma de nossas reuniões. E temos um bloco de desenhos para que as crianças possam saber que também são responsáveis pela proteção do nosso patrimônio. Aqui alguns cartazes. E meu tempo está quase acabando. Alguns cartazes que são entregues a instituições determinadas. E também são entregues em algumas reuniões para que sejam afixadas pelas pessoas correspondentes em suas instituições. E aqui o nosso slogan para este ano. E eu trouxe também um vídeo que não sei se já dá para colocar ou não. Outro slogan com a mudança de ministério. Sempre que nós mudamos, nós temos um logo diferente. Algumas imagens. Mas o fato é que estamos bem satisfeitos de termos esse produto. Em relação a nossas relações internacionais, com o Peru eu já falei, nós fizemos cartilhas bilíngues, organizamos workshops. Com a Argentina, o que fizemos? Nós fizemos uma reunião conjunta organizada em Mendoza, na qual foram realizados acordos. Então, quando tivermos autorização de saída de patrimônio arqueológico e paleontológico por motivos de investigação de qualquer um dos países, as instituições cabíveis serão notificadas. E cada vez mais nós vamos incorporar
as nossas formações com países vizinhos. A Argentina é o país com o qual nós temos mais relações, porque é o país em que mais temos problemas de tráfico ilícito. E estamos procurando criar também um acordo bilateral a partir de um memorando de entendimento. Nós participamos das reuniões organizadas no Mercosul e pela Unesco e contamos com a rede latino-americana de alerta de roubos por meio das difusões normalmente realizadas dos roubos que possam ter acontecido tanto em nosso país como em outros da América Latina. E aqui uma breve mensagem. Nós não gostaríamos que isso acontecesse. Não gostaríamos de perder a nossa identidade. Tudo tem um preço e, infelizmente, o desaparecimento de um bem cultural pode ter como resultado a perda de uma imagem e de um reconhecimento de nós por nós mesmos. E aqui vocês têm o meu e-mail, caso precisem entrar em contato ou precisem de alguma informação. Muito obrigada. Obrigado, Antonieta. Acho que tivemos 2 exemplos muito instigantes aí de países vizinhos, que acumulam aí experiências importantíssimas nesse grande desafio. E agora eu queria chamar o nosso comentador da mesa, o Gabriel Muro Bevilacqua, que é gestor de acervos do Instituto Moreira Salles e vice-presidente do Comitê Internacional de Documentação do ICOM, do CIDOC, para fazer os seus comentários a respeito da mesa. Gabriel, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer um comentário para essa mesa. Maria Antonieta, Cecília, muito obrigado. Bom, foram falas muito interessantes e a gente consegue ver claramente a complexidade do tema que está sendo exposto, né? Então, a gente está falando de articulação em múltiplas instâncias. Isso é uma coisa que mais me chamou a atenção. Então, esse é talvez o nosso grande desafio, né, num país em que a gente tem, às vezes, dificuldade de passar da implementação da lei, da sua fiscalização e até ter procedimentos eficazes em funcionamento. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como é que a gente transforma essas políticas e essa nova articulação que aqui se coloca, que é muito importante, muito bem-vinda nesse momento, né? Como é que a gente consegue transformar isso em mudança de fato, né? Eu acho que a gente viu exemplos muito interessantes aqui. A Cecília, lembrei da fala dela, que ela falou que não é um problema só das autoridades, dos legisladores, né? Então, é um problema de todos, de fato. Então, como é que a gente consegue assumir essas responsabilidades de forma adequada, né? E eu me coloco na posição aqui como um gestor de acervos, alguém que trabalha na área de documentação, tentando estabelecer o controle patrimonial dessas coleções, que eu considero um trabalho de base para poder viabilizar essas ferramentas, instrumentos todos que a gente vê com potenciais focos de mudança, né, para esses problemas que a gente debateu aqui. Então, essa questão da aproximação com os legisladores é fundamental também. Acho que esse seminário já colocou isso dessa forma. A gente viu aqui a importância disso nas 2 falas, né? Uma coisa que me chama muita atenção também, e acho que vale para o nosso caso, é a gente pensar a questão da formação continuada dos profissionais. E outra coisa que eu acho que a gente precisa admitir, em certa medida, é a fragilidade das nossas instituições para lidar com algumas questões. Então, falando do ponto de vista do controle patrimonial e da documentação das coleções, não tenho nenhuma dificuldade em admitir que a maior parte dos nossos museus tem grandes problemas em estabelecer esse controle de patrimônio, né? A gente muitas vezes não consegue saber exatamente o que a gente tem e nem onde está esse patrimônio, que dirá conseguir fornecer informações estruturadas para as bases de dados da Interpol, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que se coloca aqui, como é que a gente lida com essas múltiplas instâncias e múltiplos momentos, que, na verdade, num cenário ideal seriam etapas subsequentes ou em paralelo, mas que a gente tem que enfrentar tudo ao mesmo tempo, né? Então, me lembrei agora, o ICRON fez uma pesquisa em 2011, né, sobre a situação das reservas técnicas dos museus, e, se eu não me engano, foram mais de 130 países que participaram dessa pesquisa, e o cenário é muito interessante, para não dizer assustador, né? A gente tem aí, deixa eu ver se eu lembro o número aqui, que eu anotei,
Bom, um quarto das reservas técnicas dos museus, desses museus, as pessoas não conseguem andar dentro delas ou não tem condições mínimas, né, de tráfego dentro dessa área de guarda. Então, vocês imaginam o que é estabelecer controle patrimonial com registro, né? A gente viu todas essas iniciativas aqui, desses inventários nacionais de bens culturais. Como é que a gente faz isso quando a gente não tem espaço para guardar as coisas e não consegue transitar nas áreas que a gente elegeu como áreas qualificadas para guardar esse patrimônio, né? Então, eu acho que essa questão de assumir, a gente tem que buscar essa transparência, de assumir a nossa fragilidade para poder assumir essa responsabilidade. E deixar claro que essa é a responsabilidade de todos, né? Não é só do técnico de acervo, do museólogo, responsável, do conservador, é dos legisladores, é dos gestores, das autoridades, das instituições, né, que têm dificuldade, às vezes, de entender esse cenário e de se manobrar dentro dele, né? Então, a gente tem uma dificuldade também de implementar diagnóstico como instrumento de trabalho, né? Então a gente não conhece muito bem a realidade e às vezes a gente está perseguindo ou implantando diretrizes e diretivas sem conhecer adequadamente essa realidade, ou às vezes copiando coisas que vêm de fora, né? Não estou dizendo que é o caso aqui, mas a gente vê isso com uma certa frequência em museus, né? No universo museológico. Então acho que umas das coisas que me chamaram a atenção também, que foi colocado aqui, nessa demanda de um protocolo único de articulação entre os países, entre os Estados membros dessas convenções todas, né? A gente tem uma distância muito grande, às vezes um descompasso, no meu olhar, entre o que são as convenções, a legislação, alguns dos fóruns de articulação que a gente tem, e o que é a realidade nas instituições e na própria aduana, né? Como é que esse profissional que está lá, tendo que enfrentar a sua rotina diária, que envolve uma série de outras questões, ainda tem que lidar com essa questão do patrimônio, do tráfico ilícito de bens culturais, né? Essa questão, volto a enfatizar a questão do treinamento, foi colocado pelas duas conferencistas aqui, e a importância da gente ter um treinamento que não é só ocasional, que seja contínuo, né? A gente tem o mau hábito que tem a ver um pouco com a nossa política está organizada, em termos, né, a política cultural está organizada no Brasil, de trabalhar simplesmente com projetos, né? Tudo tem que ter início, meio e fim, acabar em um ano. Essas ações que a gente está vendo aqui são programáticas, são contínuas. Então, encarar isso dessa forma e tentar fazer isso caber dentro de um projeto limitado, temporário e restrito é um grande desafio também. No nosso cenário atual, é um pouco o que se coloca, né? Como é que a gente transforma esses projetos em ações programáticas de longo prazo. Só me achar aqui, gente, porque eu quero ter certeza que eu lembrei de tudo que eu queria comentar. Marcelo, me fala, não sei se eu estou... Quanto tempo eu tenho? Uma coisa interessante que eu acho que talvez tentando enxergar um ponto de partida, uma possibilidade de mudança, e até partindo do que foi colocado aqui, das iniciativas que a gente viu do Peru e do Chile, eu acho que o que está colocado, pelo menos do ponto de vista dos profissionais e das instituições, a gente precisa buscar uma postura muito mais ativa do que passiva, né? A gente tem sido muito reativo em relação às coisas que acontecem, a gente demora muito para se dar conta e para reagir a contento, né? Foi colocado aqui nas mesas anteriores, isso apareceu aqui também, nessas duas colocações, que o tempo de resposta é absolutamente crucial para a gente ter resultado na retomada desses bens que foram furtados ou roubados, né? E a gente, o que eu falei para vocês, a gente tem parte de um cenário onde você não reconhece, não consegue contabilizar aquilo que você tem, e tem grandes backlogs, né? Uma massa enorme de acervos não contabilizados, não registrados. Como é que você consegue disponibilizar informação? Você dá conta do roubo ou do furto, efetivamente. O roubo é mais fácil porque é uma situação mais drástica, né? Mas o furto, geralmente, a gente demora muito para conseguir se dar conta, principalmente se a gente está falando de instituições com acervos enormes, né? A gente está falando de milhões de itens, né? No caso da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, do Museu Nacional. Então, como é que a gente parte desse cenário para ter um tempo de resposta adequado que permita uma reação que possa gerar frutos, né, por parte da polícia e das outras autoridades envolvidas? Então, isso, e a documentação, no meu ponto de vista, está na base disso. A gente viu aqui os esforços todos, né, do Peru e do Chile. O Chile eu conheço um pouquinho melhor por causa da proximidade com algumas pessoas do DIBAN. Então, eu sei que tem um esforço tremendo aí para constituir esse inventário de bens nacionais. Isso é a base de todo esse trabalho, né? A gente consegue construir esses outros instrumentos
mais efetivos de recuperação e identificação desses itens, se você tem isso registrado de forma adequada. E nossa grande dificuldade aqui no Brasil é como fazer isso de forma efetiva, né? Às vezes a gente tem um delay muito grande entre o ocorrido e a publicação da informação nessas bases de dados. E aí, deixa eu só ver o que eu queria comentar mais. Eu acho que aí é importante lembrar que a gente não está falando só de legislação ou de um novo sistema que a gente vai colocar no ar que vai resolver isso, né? A gente está falando de uma mudança muito mais profunda do modo de agir, da forma como a gente lida culturalmente com as questões no ambiente profissional dos museus e fora deles, né? Estou falando dos museus, que é onde eu estou trabalhando com mais frequência, mas isso vale também para os arquivos e para as bibliotecas. Então, esse era o comentário que eu queria fazer. Agradeço a oportunidade. Foi uma honra poder compartilhar isso com vocês e assistir essa mesa. Obrigado. Queria agradecer o Gabriel e acho importantíssimo, enfim, dentre as várias questões que ele mencionou, mas essa última, que é a respeito justamente da necessidade de uma mudança das mentalidades no enfrentamento a essas questões. Nós já vimos hoje aqui, já foi apresentado, o IBRAM tem um banco de dados, que é um cadastro dos bens musealizados desaparecidos, que justamente, enfim, é um banco de dados à disposição, enfim, dos museus brasileiros, justamente para a inserção dos dados de peças roubadas ou furtadas. E também já vimos aqui vários depoimentos da importância, né, quer dizer, da agilidade e da rapidez com que essas informações precisam ser registradas e circuladas, porque justamente a agilidade no tráfico ilícito é enorme. E eu queria trazer aqui um depoimento meu pessoal, na qualidade de presidente do IBRAM. Ano passado, um museu brasileiro que nós recebemos uma informação pública que teve peças do seu acervo roubado e que eu pessoalmente entrei em contato com a direção do museu, enfim, explicando a existência da nossa base de dados e solicitando que esses bens roubados fossem inseridos, até porque essa é uma informação que nós não temos como inserir. Essa base de dados ela deve ser preenchida, né, pelas instituições, e a direção desse museu se negou a fazer esse registro, porque, infelizmente, ainda existe uma falta de conhecimento, uma falta justamente de consciência, ou por acreditar que a divulgação vai ser perniciosa ou contrária a uma possibilidade de recuperação. E esse museu se negou a fazer, e essas peças continuam desaparecidas e continuam ausentes da nossa base de dados. Então, eu acho que realmente nós temos, acho que o Gabriel fez muito bem em registrar esse imenso desafio que é de enfrentarmos e de buscarmos uma mudança de mentalidade para que nós possamos ter alguma perspectiva de êxito nesse combate. E eu queria lembrar que, enfim, nós estamos abertos aí às perguntas do público, não só o público aqui presente, mas também todos aqueles que nos assistem pelo WhatsApp, cujo número é 999-438179. E eu queria, então, já fazer a primeira pergunta. Nosso colega Adam Muniz, diretor de promoção internacional do MINC, para Cecília, que pergunta o seguinte: Cecília, do ponto de vista institucional, como se dá no Peru a coordenação de ações entre órgãos de cultura, polícia, aduanas e outros em matéria de tráfico de bens culturais? Gracias. Todo lo que se refiere al manejo, a la recuperación. Tudo que se refere ao manejo e à recuperação de bens culturais é gerenciado no Peru, o Ministério de Cultura, diretamente com a chancelaria e com o Poder Judicial e com a polícia. Os nossos problemas estão basicamente orientados, ou, digamos, estão associados, digamos, à recorrente pouca capacitação das pessoas que
que tem que intervir. Como eu mencionei há poucos minutos, a polícia muda permanentemente e eles não têm dentro da formação deles um curso ou uma conscientização ou sensibilização até. Então, toda a responsabilidade cai diretamente sobre o Ministério de Cultura. Eu não sei, Marcelo, se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Obrigado. Situação, como temos essa articulação entre os diferentes níveis? Vai depender de onde surgir a questão, o desaparecimento desse bem cultural. No caso da espada, por exemplo, fomos nós, como corpo diretivo das bibliotecas, a junta das bibliotecas, que fizemos esse alerta muito rápido, que foi diretamente para a polícia. E a verdade é que foi um caso fortuito, porque as câmeras conseguiram evidenciar exatamente o momento onde estavam tirando essa espada de uma vitrine. Então, para nós foi fácil. Eles saíram carregando a espada, colocaram assim dentro da calça, escondendo, aproveitando um momento onde os guardas estavam distraídos. Eles distraíram os guardas e conseguiram sair. E aí a polícia rapidamente se encarregou disso e levou para a justiça, e a partir daí conseguimos condenar aquelas pessoas. Em outros casos, o que nós vemos é que é a polícia que tem, além disso, a faculdade de revisar também os antiquários, os marchands, também os merchants, também dos seus livros de registro e onde tem que estar registrado os livros e os objetos que eles estariam vendendo. Então, essas pessoas responsáveis, e através dessa pesquisa eles conseguem identificar e enviar os objetos para nós. Isso volta a nós, já que nós fazemos parte da mesa de tráfico ilícito, como sendo nós os especialistas para ver se essas peças são autênticas. O fato é que nós não podemos ter uma colaboração muito direta, não sei, um não tem superioridade sobre o outro. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que um ponto comum que tanto Cecília quanto a Maria Antonieta colocaram, né, em termos de desafio, é justamente a questão da capacitação, enfim, do treinamento das diferentes equipes, enfim, das polícias, das duanas, e mesmo dos museus, que, enfim, que devem participar desse combate. Como isso ocorre nos países de vocês, ou como vocês veem uma possibilidade, ou, enfim, hipóteses para essa capacitação? Isso poderia, talvez, ser pensado no nível internacional, ou regional, ou talvez como poderíamos nós pensarmos num caminho para isso? Muchas gracias, Marcelo. En el caso del Perú, lo que nosotros... No caso do Peru, o que nós observamos é que nós dedicamos tempo, dinheiro, energia para a capacitação da polícia, que transitoriamente, dentro da sua carreira como policiais, eles estão encarregados, por exemplo, de postos fronteiriços, porque eles estão trabalhando como supervisores na aduana ou controladores de lugares arqueológicos, também sítios arqueológicos. E a fraqueza, a debilidade que nós vemos é que não existe dentro da formação policial uma presença de uma informação constante, de uma formação, de uma capacitação constante, ou seja, de lhes dar ferramentas dentro das suas instituições para que eles conheçam exatamente o que eles podem fazer. Então, cabe ao Ministério de Cultura, e realmente parte da responsabilidade dele, é essa capacitação permanente, mas nós já estamos exigindo, não sei se a palavra é exigir, mas pelo menos solicitando que dentro da formação policial exista ao menos algum curso permanente de atualização no que se refere à atualização, procedimento e identificação de bens patrimoniais.
No nosso caso, o nosso caso é bem parecido também com o que acontece no Peru, mas quando nós temos na polícia alguém que permanece já por um longo tempo e essa pessoa já está capacitada, para a gente é um enorme sucesso, porque realmente eles acabaram sendo pessoas muito colaboradoras e as pessoas são pessoas apaixonadas pelo assunto. Realmente, nós conseguimos que alguma coisa desse assunto do tráfico ilícito na formação dos policiais, pelo menos um pequeno curso já está sendo feito. Nós já conseguimos isso. Pelo menos é um grande passo, um pequeno grande passo, eu diria. Do Jeff para Cecília Bácula. Seria melhor que o Estado tivesse conhecimento sobre o valor comercial dos acervos? Seria mais importante para sua valoração e reconhecimento pela sociedade? O tráfico acontece e as peças são vendidas no mercado e, deste modo, o Estado não deveria ser o único que não sabe o valor comercial dos bens, mas sim deveria ter essa informação? Qual a sua posição sobre essa questão? Dentro da lei do patrimônio cultural, existe sim um capítulo que fala que, no caso de venda, o Estado, através do Ministério da Cultura, tem a primeira opção na compra. E isso está registrado, está no papel, mas infelizmente o Ministério não tem recursos suficientes para comprar absolutamente tudo, que sinceramente isso seria o ideal. Agora, nós, praticamente pela nossa formação ou pela nossa deformação ou não formação, nós não gostamos de mostrar um valor monetário, porque eu acredito que isso seria incentivar o lucro, a ganância. E eu penso, por exemplo, nesse momento no roubo do grito de Munch, Edward Munch, que vocês devem lembrar, não importava aquele valor de quem roubou, mandou roubar, o que eles queriam, ele queria ter o prazer solitário de ver aquele quadro. Então, dar um valor à obra é primeiro impossível, eu diria, e depois eu diria que é inconveniente também. É verdade que quando aparecem exposições formais, para fins de cooperação internacional, estudos, algum intercâmbio, nós colocamos um valor, declaramos um valor para o seguro, sim, mas apenas vai ser um valor referencial, porque o dinheiro num cheque nunca voltaria com a mesma informação e com a mesma qualidade dessa obra de arte. A Cecília se adiantou para dizer também o que acontece também no Chile. É um assunto comum, ou seja, a ideia de não precificar as coisas, porque dessa forma nós estaríamos gerando muito mais, aquela obra vai ser muito mais desejável. E, por outro lado, também, se nós colocarmos um preço para tudo que nós temos nos nossos museus, nós não teríamos mais como pagar o seguro, simplesmente. E, como a Cecília mencionou, o importante é o objeto e o significado desse objeto. E nenhum dinheiro, no final das contas, vai devolver esse significado para o país. Uma última pergunta que foi feita, uma companheira nossa do Piauí, Maria de Lourdes Fontes, que gostaria de saber sobre a situação no Brasil de bens roubados, por exemplo, em igrejas, mais especificamente em cemitérios. Acho que, enfim, uma pergunta bastante ampla. Enfim, essa é uma das categorias que nós sabemos tem sofrido, não sei como é a situação no Peru ou no Chile, mas no Brasil tem sofrido muito ultimamente, principalmente nas grandes cidades, aqui em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, que são os roubos em cemitérios. E muito curiosamente, até entrando exatamente nessa questão do valor, não pelo valor cultural ou até pelo valor artístico que muitas dessas peças têm, mas, na verdade, para serem vendidas pelo material, porque muitas vezes são peças de bronze e que são sucateadas e muitas vezes derretidas, ou que são vendidas para serem derretidas. O que acho que é um exemplo muito adequado para justamente nós entendermos com o devido cuidado essa questão da valoração
e da importância que realmente a dimensão cultural tem, muito superior em relação, enfim, ao valor, ao eventual valor econômico ou financeiro dessas peças.